Galera, sem sombra de dúvida, o Shishio, ele é um dos vilões mais emblemáticos dos animes. Só que vocês sabiam que ele não agia sozinho, ele tinha um grupo de elite que auxiliava ele. Então fica nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês todos os personagens que compunham esse grupo. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzoid. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês em detalhes todos os personagens que compunham o grupo Junpongatana, que é justamente a tropa de elite do Shishio, os espadachins mais fortes que auxiliavam nos planos dele. Então fica na sequência que eu já vou contar para vocês. E já para iniciar esse vídeo, deixa aqui seu like, deixa sua inscrição. Com isso, assim que eu lançar um vídeo novo, vocês vão ter essa informação quanto antes e vocês também vão me ajudar na divulgação do meu trabalho. Agora vamos lá pro vídeo. Iniciando essa explicação então a respeito do Junpongatana, vou começar pelo líder deles, que é justamente o Makoto Shishio. Então para vocês que acompanharam a história de Samurai X, vocês devem saber que o Shishio, ele entre aspas, ele seria mais ou menos equivalente a um sucessor do Kenshin, um sucessor do Batosai, ou seja, ele é um samurai que ele agia conforme as necessidades do governo. E que esse governo, no momento que não precisou mais dele, tentou assassinar ele. Porém, esse assassinato não dá certo e isso cria um monstro, Makoto Shishio, que nós conhecemos e nos é muito bem apresentado na história, que é um personagem totalmente revoltado com o governo e querendo tomar o poder para si. E agora apresentando para vocês os membros, os servos ali do Shishio que compunham o Junpongatana, a gente vai começar então pelo Hoji Sadojima, que inclusive ele tinha um apelido que era do conhecimento ilimitado. Esse personagem, ele era o conselheiro do Shishio. Então assim, todos os planos que nós vimos no anime que foram ali arquitetados e aplicados pelo Junpongatana, eles partiram realmente desse personagem. Então tem hora até que nós vemos planos ali muito sujos que o próprio Shishio não queria agir daquela maneira, mas pela confiança que ele tinha nesse conselheiro dele, nesse personagem, ele acabava acatando. Porque de fato o Hoji por diversas vezes demonstrou lealdade ao Shishio. Então até como uma forma de retribuição, o Shishio acatava aos planos dele. Galera, e a próxima personagem podemos dizer que ela é a Senhora Shishio, que é justamente a Yumi Tomagata. O apelido dela era a Dama da Noite. E como eu disse na introdução, ela era parceira do Shishio. Então, todos os momentos que nós estamos ali assistindo a história, assistindo o anime, nós vemos que ela sempre está ao lado do Shishio, dando apoio. Nós vemos realmente que há essa química entre eles. Ela também é muito revoltada com o governo Meiji. Então isso, digamos que essa química dele, esses ideais bateram. Por isso que ela se tornou parceira dele. Galera, e o próximo personagem, não é segredo pra ninguém, é o meu favorito de Samurai X, que é justamente o Soichiro Seta. Então ele é conhecido, o apelido dele é conhecido como o Espada Celestial, dado a velocidade dele. Ele é um personagem extremamente rápido. Para quem acompanha a luta dele com o Kenshin, sabe o quanto o Kenshin penou realmente na luta, porque esse garoto ele é muito habilidoso. E o interessante a respeito da história dele, pessoal, é justamente como ele encontra o Shishio. É totalmente por acaso. Então o Shishio acaba cruzando o caminho dele. No momento em que o Shishio vai de fato ali matar ele, o garoto, o próprio Soichiro, ele expressa um sorriso. Então isso chama a atenção do Shishio. Porque realmente, numa situação daquela, sorrir é a última emoção que você transmitiria pro seu assassino. E o que o Shishio faz na sequência, galera? O Shishio acaba presenteando o garoto com uma espada. E como o Soichiro ele teve uma infância muito triste, ele sofria agressões assim dos parentes dele. Então os parentes dele, por não gostarem dele, acabavam batendo muito nele. E lembra que eu falei pra vocês que no momento que o Shishio foi matar ele, o que ele expressou foi um sorriso? Isso acontecia porque quando o Soichiro apanhava dos parentes dele, ele percebeu que toda vez que ele expressava um sorriso, os parentes dele paravam de bater nele. Então isso funcionava ali meio como um mecanismo de defesa dele. Então, dado esse histórico dele, dado a esse presente inusitado que o Shishio realmente passa para ele, ele acaba assassinando. E claro, com as agressões, ele tinha até então ali o motivo dele para fazer isso, ele acaba assassinando os parentes dele. E na sequência,
ele vai junto com o Shishio. Então ele acaba acreditando muito, ele acaba tendo uma fé assim inabalável na crença do Shishio, na filosofia de vida do Shishio, e ele se torna um dos seguidores nesse momento. Galera, e a próxima personagem da lista é a Kamatari Honjou. Ela era conhecida como a Grande Foice. Então o que nós podemos falar a respeito dessa personagem? Ela também era muito apaixonada pelo Shishio, porém ela sabia que no caminho dela havia Yumi e que o Shishio correspondia a esse sentimento e estava sempre muito próximo da Yumi. Então meio que sempre ficou essa guerra, essa disputa entre as duas. É interessante também nós falarmos a respeito da arma que ela usava uma foice de aproximadamente 30 quilos, era uma foice gigantesca. E também uma curiosidade a respeito dessa personagem é a questão que essa foi uma das primeiras personagens travestis que nós vimos no mundo dos animes. E o próximo integrante do Juppongatana é o Usui Onuma. Então assim, no Brasil ele ficou conhecido, o apelido dele, como Espada Sem Luz, ou no original Espada Cega. Esse personagem, galera, fica cego justamente após uma batalha contra o Shishio. Então qual que é a motivação dele? A motivação dele é buscar vingança contra o Shishio. A partir do momento que ele fica cego, ele desenvolve o olho da mente, ou o olho do coração, que nada mais é que ele teve o sentido auditivo dele muito amplificado. Então assim, ele tinha realmente esse sentido assim muito aguçado, e com isso ele conseguia lutar normalmente, inclusive prevendo ataques, identificando, fazendo a leitura do seu oponente, seja por um batimento cardíaco, um movimento muscular. Então isso tornou ele realmente um lutador perigosíssimo. E o objetivo dele de entrar no Juppongatana, como eu disse para vocês, ele buscava vingança contra o Shishio. Então ele queria estar próximo para qualquer momento que o Shishio desse alguma brecha, ele realizaria a vingança dele. E o próximo personagem, ele é o Chou Sawagejou, que é o conhecido pelo apelido Colecionador de Espadas. Então esse é o primeiro membro do Juppongatana, que ele é derrotado pelo Kenshin. Então assim, ele, como o próprio nome dele diz, pelo fato dele ser um colecionador de espadas, então ele sabe lutar em diversos tipos de arte, justamente porque ele tem diversas espadas, ou já manuseou diversas espadas, então ele conhece diversos tipos de ataque. Porém, galera, eu vou confessar pra vocês, eu acho ele um dos personagens mais fracos do Juppongatana. Tanto que praticamente o Kenshin derrota ele, consegue lutar contra ele, mesmo com a espada quebrada, que é justamente na época que ele encontra esse personagem. Então considero sim ele um dos mais fracos ali do Juppongatana. E o próximo personagem que compunha o Juppongatana, pessoal, é o Saizuchi. Ele era conhecido como Armada da Destruição. Para ser bem sincero, esse personagem ele se garantia muito por um outro personagem que sempre o acompanhava, que era o Fuji. Então assim, ele era um personagem que acabava manipulando esse Fuji para que o Fuji fizesse tudo o que era ordenado por ele, mas de força mesmo, o que nós acompanhamos na história, ele também não tinha força nenhuma, também se tornando um dos personagens, na minha opinião, mais fracos do Juppongatana. E como eu citei ele no personagem anterior, agora eu vou falar sobre o Fuji. Esse sim, podemos considerar que o apelido dele era o Armada da Destruição. Porque esse personagem, ele era gigantesco, pessoal. Justamente por essa característica dele de ser um gigante, desde mais novo, ele sempre foi destratado por todos, ele sempre era considerado um monstro. Claro, o tamanho dele assustava, ele era de fato um gigante. E esse personagem, ele sempre foi controlado e tratado ali como uma ferramenta de guerra pelo próprio Saizuchi. E o primeiro momento em que alguém reconhece a força dele e principalmente reconhece o valor dele como guerreiro é no momento que ele está lutando ali contra o Seijiro Rico. O Seijiro Rico de fato fala diretamente para ele, reconhece ele como um artista marcial, como um ótimo lutador, e isso acaba até emocionando o Fuji. Ele, sem dúvida, era um integrante muito forte do Juppongatana. E o próximo personagem que compõe o Juppongatana é o Yanbu. Então assim, posso dizer tranquilamente que ele é o personagem menos inteligente do grupo, tá, do Juppongatana. Nós conseguimos ver um pouquinho ali das habilidades dele nas batalhas que tiveram em Kyoto. Porém, esse personagem, assim que ele vê os amigos dele derrotados, os outros companheiros do Juppongatana derrotados, ele foge. E é importante dizer também que esse personagem,
ele era conhecido como o Demônio Gordo. Galera, e o próximo personagem, sem sombra de dúvida, ele é um dos mais fortes também do Jupongatana, que é o Andi Yukyuzan. O apelido dele já dá uma menção da força, ele era conhecido como o Deus da Destruição. Então, esse personagem, ele era um monge, ele vivia em um monastério junto com algumas crianças órfãos. Porém, esse monastério, ele é atacado, é ateado fogo e essas crianças acabam morrendo. Então, vendo essa cena, entendendo tudo o que tinha acontecido, por questões políticas principalmente que isso aconteceu, ele se revolta com o governo. E nesse momento em que há essa revolta, ele encontra o Shishio e abraça a causa do Shishio, tornando-se ali parte do Jupongatana. E mais uma observação também a respeito desse personagem, que ele é o personagem que ensina a técnica do duplo extremo para o Sanosuke. Então, o Sanosuke tem que agradecer muito a ele, porque aquela técnica, sem sombra de dúvida, é uma das técnicas mais poderosas do anime. E finalmente chegando ao último integrante do Jupongatana, esse integrante era o Kariya Renya. Ele era conhecido como o Voador Alado. Então esse personagem, ele era um personagem extremamente magro e devido a isso ele conseguiu desenvolver uma técnica até bem interessante, galera. Que era uma técnica que ele conseguia alçar voo devido à condição física dele, que era muito magro, e utilizando de explosões para isso e um equipamento adequado. Então, a partir do momento que ele alçava esse voo, ele fazia os ataques aos seus inimigos de cima, atacando dinamites nele. Porém, esse personagem, nós vemos também ele em Kyoto lutando, e ele é vencido pelo Yahiko. E devido a essas habilidades que nós vemos, e a condição que ele é vencido pelo Yahiko, eu também consigo dizer, sem sombra de dúvidas, que ele está entre os mais fracos do Jupongatana. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês sabiam todas essas informações que eu passei a respeito dos membros. E uma observação, pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, deixarem bastante like, compartilharem bastante, deixarem muitos comentários, eu posso fazer para vocês uma parte 2 dizendo o fim de cada um deles, que também é uma curiosidade interessante para vocês, combinado? Galera, muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima. Fui!